nada atrapalhar o teu momento nesta semana, nesse início de semana, de adorar ao nosso Deus eterno. Amém? Então, desde já, nos consagremos ao Senhor para este tempo, para a glória de Deus. Amém? Feche seus olhos e ore comigo. Santo Deus, Pai amado, em nome de Jesus, nós somos gratos, Pai, pelo teu imenso amor sobre as nossas vidas que nos alcança a cada tempo, Senhor Deus. A cada instante, Senhor, sobre nós está o teu amor. Obrigado, Deus eterno, por tua bondade. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia, Senhor. Obrigado pela tua maravilhosa graça. Santo Deus, nós clamamos nesta noite, Pai. Clamamos para que o teu Espírito Santo, em liberdade em nossas vidas, ó Pai, possa elevar a Ti as nossas orações, súplicas, e possa levar a Ti, Senhor Deus, o nosso culto nessa noite, ó Pai. Que o Senhor seja exaltado, Senhor, em cada lar, em cada vida, Senhor Deus, que se consagra neste momento, para este tempo de louvor e adoração, Senhor. Toda a honra, toda a glória seja dada a Ti, Senhor Deus. Vem com teu Espírito Santo, Pai. Toma-nos, Senhor, em tuas mãos. Pai eterno e glorioso, seja exaltado em nome de Jesus. Amém, Deus. Abre o teu coração, abre a tua boca e declare cânticos hinos de louvor ao nosso Senhor, em nome de Jesus. Aleluia.
vidas. Amém, igreja? Aleluia. Amém. Hoje é dia de celebrarmos. Hoje nós celebramos como igreja do Nazareno Samambaia, segundo domingo do mês, a Santa Ceia do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então hoje é dia de alegria na presença do Pai. Apesar de todas as dificuldades deste mundo, nós precisamos nos alegrar no Senhor. Amém? E nessa noite, então, nós vamos compartilhar a palavra do Senhor. Eu convido a igreja a abrir o texto que está no Salmo, livro de Salmos, Salmo 42. Salmos 42. Aleluia. Vamos ler? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: e o seu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas, e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão do povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que você está abatido, minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, e a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Pergunto: Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus olhos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? Por que você está abatido, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Aleluia. Amém. Vamos orar? Deus Pai amado, em nome de Jesus Cristo, clamamos nesta noite, Senhor, para que a Tua palavra, ó Pai, seja transmitida aos nossos corações e mente, e totalmente entendida, Senhor Deus. Pedimos ao Senhor que Teu Espírito Santo, ó Pai, fale conosco nesta noite. Neste momento, Senhor Deus, clamamos que Teu Espírito Santo fale e que o homem se cale, em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Eu vou pedir de todo o meu coração que você prestasse bastante atenção na palavra de Deus ministrada nessa noite, porque fala muito do que nós estamos passando, do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Assim como a igreja já passou várias vezes por aflições, tribulações, como nós estamos passando hoje, entender o que Deus quer da sua igreja, o que Deus deseja da sua vida, o que nós precisamos fazer nesses tempos de tribulação. Então, não deixa que nada venha atrapalhar a você prestar bem atenção na palavra de Deus nessa noite. Amém, igreja? Então, se estiver num local muito barulhento, tome um lugar
mais quieto, para que você possa ouvir direito a mensagem e entendê-la, clamando ao Espírito Santo para revelar a você, em nome de Jesus, amém? Aleluia. Bom, esses tempos estão sendo difíceis, pelo menos para mim, muito difícil. Não porque estamos deixando de estarmos juntos aqui no templo, mas como pastor, tenho notado que muitos cristãos, muitos membros da nossa igreja têm estado abatidos, têm estado entristecidos pela falta de comunhão aqui no templo. E isso tem me deixado um pouco aflito, porque Deus tem tocado muito no meu coração a respeito dessa situação e falado comigo como um pastor. Eu, quando fico sabendo que um irmão deixa de estar meditando na palavra em sua devocional, né, diária, eu fico meio preocupado com esta pessoa, com esta família, porque nós precisamos estar na presença de Deus todos os dias, sendo tempos, dias de tribulação, sendo tempos e dias de alegria. Nós precisamos nos alegrar no Senhor a todo tempo. Nós precisamos estar na presença de Deus, e na presença de Deus há plenitude de alegria. Nós precisamos estar todos os dias, porque senão não conseguimos prosperar nesta vida. Não conseguimos prosperar dia após dia. Não conseguimos viver segundo a palavra de Deus ou segundo a vontade de Deus para as nossas vidas. Por isso há necessidade diária de nos consagrarmos. Aqui no Salmo 42, Salmo dos filhos de Corá, eles relatam um desejo ardente da presença de Deus. Já começa falando no versículo 1: assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Se não houver esse desejo ardente no nosso coração, na nossa vida, pela presença gloriosa de Deus, nós, quando passarmos por momentos de aflições, por momentos de dificuldades, como nós estamos passando hoje, o mundo está passando hoje, algo para a história moderna única que está acontecendo, algo único que está acontecendo. Nós precisamos buscar ardentemente, perseverantes, a presença de Deus, porque na presença de Deus nós temos esperança. Amém, igreja? Na presença de Deus, a esperança brota no nosso coração, e a esperança não nos decepciona, jamais nos decepciona. Nós precisamos nos alegrar em Deus, em nome de Jesus. E aqui o salmista, ele declara aí no versículo, vamos pegar aí, o versículo 10, perdão, no versículo 11, no último versículo: por que está abatida a minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. Esse é o nosso refúgio. Ficamos tristes muitas vezes mediante essas situações. A nossa alma se abate verdadeiramente. Eu estou com um tio lá no Rio de Janeiro, meu tio Wellington, irmão do meu pai, que está numa situação muito complicada no hospital. Antes estavam dizendo, ele já teve um derrame, estava muito debilitado e ficou com falta de ar, algumas outras vezes já teve, e ele está hoje numa UTI, segundo informações da minha prima, e segundo o que foi me falado, com suspeita ou já está diagnosticado com o Covid. Nós não sabemos direito ainda, estamos recebendo algumas informações
e o nosso coração se aperta por essas situações. Talvez você conheça alguém que esteja passando por alguma dificuldade dessas. Ele estava já com pneumonia e ainda agora estão dizendo que está com Covid e é uma situação de risco, né? Mas nós ficamos abatidos, nós ficamos às vezes tristes, mas nós precisamos em todo tempo confiar, ter a nossa esperança em Deus. Muitas famílias no mundo estão passando por esta dificuldade. Muitas pessoas estão passando por dificuldade hoje em dia. Talvez você conheça algumas pessoas assim, ou talvez você esteja passando por esta aflição. Temos pessoas da nossa igreja, uma pessoa, pelo menos na nossa igreja, que está com suspeita de estar infectado pelo Covid-19, pelo vírus. E nós estamos a todo tempo em oração. E isso abate. Conversei com a pessoa ontem e essa pessoa me informou que ficou muito abatida. E é normal, porque nós nos abatemos diante das tribulações neste mundo. Mas o que nós temos que fazer? Esperar. Esperar no nosso Senhor. Confiar de todo o nosso coração que o nosso Deus, Ele está no controle de todas as coisas, amém? Deus está à frente nas nossas batalhas. Neste mundo realmente passaremos por várias tribulações, mas Deus está na frente em nossas batalhas. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Por favor, abre para mim. Abre aí para mim. Está muito abafado o som, acho que tem gente que não está ouvindo direito. Amém? Se você está ouvindo agora melhor, por favor, comunique aí pelas redes sociais. Melhorou o som um pouquinho? Amém. Eu vou continuar aqui. Se tiver, você pode mandar uma mensagem que nós vamos fazer o melhor possível para melhorar o som. Deus é o nosso refúgio, é o nosso auxílio. E Ele é o nosso Deus. Um Deus que é fiel, um Deus que é justo, um Deus que é poderoso. E nós precisamos perseverar dia após dia em meio a essa tribulação, esses problemas, confiando completamente em Deus. Muitas vezes nós olhamos para as situações e achamos que elas são impossíveis. Aos nossos olhos pode até ser impossível, mas nada é impossível para o nosso Deus. Cremos ou não cremos num Deus que tudo pode fazer. Por isso nós devemos nos alegrar. João capítulo 16, abra aí por favor, Evangelho de João, capítulo 16, no momento em que Jesus está falando com os seus discípulos, e ele comenta que ele se ausentará por um tempo. E ele comenta por essa ausência neste tempo com seus discípulos, o que aconteceria. Diz aí a partir do versículo 16. João 16, 16. Aleluia. Vamos ler? Um pouco, e vocês não me verão mais. Outra vez um pouco, e me verão de novo. Então alguns dos discípulos disseram uns aos outros: que venha a ser isso que ele está nos dizendo? Um pouco, e vocês não me verão mais? E outra vez um pouco, e me verão de novo. E vou para o Pai. E diziam: que venha a ser esse um pouco? Não compreendemos o que ele está dizendo. Jesus, percebendo que queriam lhe fazer perguntas, disse:
vocês estão discutindo a respeito disto que eu acabo de falar. Um pouco e vocês não me verão mais, e outra vez um pouco e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês vão chorar e se lamentar, mas o mundo se alegrará. Vocês ficarão tristes, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, fica triste, porque chegou a sua hora. Mas, depois de nascida a criança, já não se lembra da aflição, pela alegria de ter trazido alguém ao mundo. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Amém. Até agora, até aí por enquanto. Essa palavra Jesus está dizendo aos seus discípulos: olha, nós sabemos hoje, e eles entenderam depois que tudo aconteceu, quando Cristo ficou 40 dias lá ainda, depois da sua ressurreição, eles todos se alegrando completamente no Senhor, eles entenderam que Cristo estava falando que ele iria morrer, e eles todos iriam ficar entristecidos, mas que em pouco tempo, 3 dias depois, Cristo ressuscitou dentre os mortos, e quando eles tiveram a compreensão que Cristo era o Filho de Deus, o Messias ressurreto, eles se alegraram de todo o coração na presença do Senhor. Mas antes, enquanto Cristo estava morto, no mundo dos mortos, como a Escritura nos ensina, o coração deles ficaram entristecidos. Eles ficaram muito decepcionados por aquela situação que eles estavam passando. Imagine vocês, eles deixaram tudo para seguir o Mestre Jesus Cristo. Eles perseveravam e viam ali, dia após dia, o poder de Deus manifesto em Cristo Jesus. Eles presenciaram grandes milagres que Cristo estava fazendo em meio ao povo. E após a sua morte, na crucificação, o coração deles se entristeceram. Eles passaram ali por momentos terríveis. Pouco tempo, a tristeza tomou conta do coração deles. O mundo se alegrou, mas aqueles que estavam em Cristo, por causa deste problema que eles estavam passando, se entristeceram. Mas logo veio Cristo, ressurreto, pelo poder de Deus, que ressuscitou ele do mundo dos mortos e trouxe a vida num propósito cumprido na nova aliança que Cristo representou entre Deus e os que são salvos em nome dele hoje. Houve alegria no coração deles, e eles se alegraram tanto que se esqueceram de todos os problemas que passaram. Por enquanto estamos passando por muitas aflições neste mundo. Eu não falo só deste momento na história da Igreja do Senhor. Estou falando a partir do ano 70, um pouco antes, quando começou a perseguição aos cristãos. Estou falando da destruição de Jerusalém, neste ano 70 depois de Cristo. Estou falando de muitas outras perseguições, todos contra os filhos de Deus, durante toda a história da humanidade, e até hoje passamos por aflições, passamos por momentos como este, e alguns apontam para nós e dizem: onde está o teu Deus? Se Deus existe, por que Ele permite que milhões de pessoas estejam morrendo? Alguns se preocupam com essas pessoas que estão morrendo, mas a maioria, e dá para entender, vão se preocupar quando algum parente estiver numa situação assim.
e podem até questionar: onde está Deus neste momento? E pode vir até mesmo uma decepção no seu coração. Decepcionados com o próprio Deus. Por que está acontecendo isso? Ou por que chegou a esta situação na minha vida? Por que está abatida a minha alma? Por que está perturbada dentro de mim? E o que está faltando? A esperança em Deus. Espera em Deus. Confia em Deus. Sabe, nós estamos pregando alguns domingos aqui, algumas quartas-feiras. Aliás, muitos não estão ouvindo a mensagem das quartas-feiras que está sendo ministrada. E são palavras direcionadas à igreja para fortalecer e alegrar o coração de cada um. Então assista as ministrações. Está sendo uma dificuldade para nós, eu, minha esposa, estarmos ministrando desta forma. Não tínhamos experiência nenhuma, e ainda estamos no sufoco para fazermos esse tipo de ministrações. E está sendo muito difícil, mas Deus tem nos usado para falar da palavra dele e para edificar a igreja na rocha que é Cristo Jesus, o Verbo. Então, aproveite essas oportunidades, aproveite essas ministrações e guarda no teu coração a palavra do Senhor, porque através da palavra de Deus é revelada a presença dele. E esta presença, ela vai ser crucial nestes momentos em que nós estamos passando por estas dificuldades, amém? Então, aproveite as ministrações. Cristo, ele morreu com um propósito e ressuscitou para um novo propósito, uma nova vida para os filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no Senhor Jesus e na sua palavra. Este propósito que Deus tem para as nossas vidas é um propósito maravilhoso. E ele nos avisa várias vezes: olha, por um tempo vocês ficarão tristes, passarão por esses problemas. Mas saiba que durante esses problemas, estas situações, ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida, não nos desamparando com a sua ausência. O que traz a ausência de Deus é o pecado não confessado e não perdoado. Porque o pecado traz separação do homem para com Deus, e isso é uma regra. Mas fora o pecado não confessado e não perdoado, nada pode nos separar do amor de Deus. Ele está conosco, a sua promessa é para a sua igreja, para os seus filhos. E não nos decepciona a esperança depositada em Cristo. Ela é firme. E olha, Deus nos livrará de todo mal. Amém, igreja? Deus nos livrará desta situação. Eu tenho meditado muito no que está passando e acontecendo no mundo nesses dias. E olha, as notícias não são boas. Nós temos que estar preparados para coisas piores que virão. E virão coisas piores porque está escrito. Virão coisas piores. Mas sabe de uma coisa? A pior das situações não é o que está acontecendo externamente, mas aquilo que está acontecendo no teu coração, na tua mente. É esta a situação que hoje o meu coração se aperta como um pastor. Ovelhas desse rebanho, por que está abatida a tua alma? Espera em Deus, deposita a tua esperança
em Deus, e logo o louvaremos, e logo estaremos juntos, celebrando a glória de Deus. Mas é necessário confiar e esperar no Senhor. Veja, Romanos capítulo 12, carta aos Romanos, capítulo 12. O apóstolo aqui diz aos romanos, recomendando a eles algumas virtudes sobre a nossa vida. E ele vai falar a partir do versículo 9. Romanos 12, a partir do 9 diz: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem sempre preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos de espírito, servindo o Senhor. Agora preste atenção. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Até aí, por enquanto. Então aqui, a orientação do apóstolo é que nós devemos, primeiro, nos alegrar na esperança. Em um outro texto ele diz, ora, esperança não é as coisas que nós enxergamos. Esperança é aquilo que não se enxerga. Nós não podemos ter esperança daquilo que não se enxerga. Então, em meio à tribulação, mesmo entristecidos, se alegre na esperança de que Cristo é por nós, na esperança da nossa salvação. Então alegre-se na esperança. Sabe por quê? Romanos capítulo 5, volta um pouquinho. Romanos capítulo 5. A partir do versículo 3. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência. E a experiência produz esperança. E o 5, para que entre no teu coração. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. É essa esperança que precisa estar em nosso coração. Essa esperança que precisa estar ardendo no nosso coração. Esse desejo de estar na presença de Deus nos traz essa esperança, porque cremos que Deus existe, isso é fé. Cremos que Deus existe, cremos que Ele está no domínio e controle de todas as coisas. Se isto é verdade em Cristo, por causa do amor de Deus derramado no nosso coração em Cristo, a nossa esperança nos traz a alegria. Nos traz a alegria. A palavra de Deus nos diz que nós cremos, até mesmo contra a esperança, nós cremos. Então,
neste momento, igreja, em que eu vejo muitos abandonando a sua fé e a comunhão da igreja, mesmo não podendo estar juntos, porque estavam enfraquecidos, porque estavam um pouco distantes ou muito distantes da presença de Deus, não estão conseguindo encontrar essa alegria, não estão conseguindo se alegrar na esperança, e é necessário. A outra parte do texto lá de Romanos 12 nos diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação. Está aí um grande problema, a paciência. Veja bem, nós sabemos que a paciência é um fruto, uma parte do fruto do Espírito Santo. Amém? Paciência é parte do fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Esta paciência, sendo fruto do Espírito em nós, vem de Deus sobre as nossas vidas. E a presença de Deus em nós, representada pelo Espírito Santo dentro de nós, o próprio Deus dentro de nós. Se Deus está conosco, dentro de nós, o fruto do Espírito, chamado paciência, precisa aparecer nesses momentos de tribulação na nossa vida. A esperança está totalmente ligada na paciência. Quem tem esperança em Deus, em Cristo, naturalmente desenvolve este dom do Espírito Santo, de paciência. A paciência precisa estar conosco e aguardar, esperar. A paciência nos capacita a esperar no Senhor em meio às tribulações, em meio a esta loucura que o mundo é. E o mundo sempre será esta loucura. Por isso, nós precisamos nos alegrar na esperança, pacientes na tribulação. Veja bem, primeira carta de Pedro, lá no finalzinho da Bíblia. 1 Pedro, avance aí em nome de Jesus. Lá no finalzinho do Novo Testamento. Primeira carta de Pedro, no último capítulo dela, capítulo 5, a partir do versículo 6. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do versículo 6. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe, firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Veja Pedro, o presbítero, o apóstolo Pedro, falando à igreja, e ele dizendo, olha, por um pouco, aí no versículo 10, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Estamos sofrendo, mas é um sofrimento por um pouco, e dentro do sofrimento,
Deus irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. Sabe por quê? Porque Ele tem um domínio para sempre de todas as coisas. É nessa palavra que a tua fé deve estar firmada. Nos humilhemos diante do Senhor, clamemos a Ele, e como o apóstolo Paulo volta lá em Romanos capítulo 12, fala na sua terceira orientação, ele nos diz, no 12:12, Romanos capítulo 12, versículo 12, perseverem na oração, perseverem na oração. Então, resumindo os 3 pontos muito necessários para as nossas vidas. Versículo 12: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem em oração. Lá em João, capítulo 16, voltemos lá, João capítulo 16. A partir do versículo 20, nós paramos em 22. Assim, também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez, e o coração de vocês ficará cheio de alegria, e ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Naquele dia, vocês não me perguntarão nada. Em verdade lhes digo, se pedirem ao Pai alguma coisa em meu nome, Ele lhes concederá. Até agora, vocês não me pediram nada em meu nome. Peçam e receberão. Qual o propósito? Para que a alegria de vocês seja completa. Aleluia. Para que a alegria de vocês seja completa, peçam em nome de Jesus, orem e creiam na oração que vocês estão fazendo. Deus é poderoso e você pode receber da graça de Deus ouvir a sua oração e você receber aquilo que clamou e pediu ao Senhor em nome de Jesus. Sabe? Perseverem na oração. Orem e Deus responde. Ore em nome de Cristo e Deus vai responder a tua oração. Quando as pessoas me procuravam antes, pessoalmente, aqui no gabinete para conversar, e a primeira coisa que muitos deles falavam, dessas pessoas falavam, era: pastor, eu estou fraco na fé. E vocês sabem, muitos de vocês já me procuraram, a primeira pergunta que eu faço para diagnosticar o porquê está fraco na fé, porquê está se afastando, a primeira pergunta que eu sempre faço, diga para a pessoa que está do seu lado aí na sua casa, se você já perguntou isso para mim, já me informou, você estava fraco na fé. Se a pessoa não sabe, então diga. Por quanto tempo você tem dedicado a sua vida em oração? O quanto você tem orado? 2 horas por dia? E aí começa a baixar a cabeça. 1 hora por dia? Meia hora? Está tão complicada a minha vida que eu não estou tendo nem tempo, nem cabeça para orar. Muitos respondem desta forma. Está aí. Nós precisamos perseverar em oração. Pedir,
em nome de Jesus Cristo, ao Senhor Deus Todo-Poderoso, clamar e confiar e esperar nele, porque Ele nos ama, igreja. Os pensamentos que Deus tem sobre nós são pensamentos de bênçãos e não de maldição. É o desejo de Deus nos abençoar, é a vontade de Deus suprir todas as nossas necessidades. O propósito de toda a história da humanidade é a redenção dos filhos de Deus. E é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus, por amor, Ele decidiu nos amar. A nossa salvação. O mundo está sofrendo por causa do pecado no mundo. Porque o mundo é tendencioso às obras da carne. Mas nós devemos viver e andar no Espírito. É Deus dentro de nós, agindo. Deus em nós, agindo Deus. Quem pode impedir algo? Se Deus quiser, o enfermo é curado, amém? Você crê? Se Deus quiser, o enfermo é curado. Se Deus quiser, o que está passando pela tribulação terá o seu momento de estabilidade, terá o seu momento de paz, até mesmo em meio à guerra. Para a alegria de vocês, para que a alegria de nós, Igreja do Senhor, filhos de Deus, corpo de Cristo, seja completa. Deus ouve a nosso clamor, a nossa oração. Então, sejamos perseverantes. Voltemos lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. É o segredo que nós temos como orientação da palavra de Deus para colocarmos em prática na nossa vida. E aí, você verá que o teu coração se alegrará, mesmo com as tribulações, as decepções deste mundo, mesmo em toda a situação que estamos passando, porque nós sabemos que no mundo inteiro as pessoas estão passando pelo que nós estamos passando, mas confiantes no Senhor, esperando no Senhor a nossa salvação, nós precisamos nos manter retos, firmes, como falado no domingo passado, em nosso alvo que é Cristo Jesus, amém? Então, nessa noite, pelo que muitos estão passando, nós vamos orar nessa noite, igreja. Há necessidade da tua oração subir aos céus. Edifica a tua vida na rocha, Cristo Jesus. Edifica a tua casa nessa noite, em Cristo Jesus. Mães, eu não falei no início, mas nesse momento eu dirijo a palavra a vocês. Você que é mãe, sabe? É um privilégio que Deus deu para você dar a vida a uma nova pessoa, dar a vida a uma criança. Sabe, como Cristo fala lá em João capítulo 16,
O parto é muito doloroso para as mulheres. Dá um sofrimento, dores, dificuldades de carregar aquela criança durante ali os seus 9 meses, na maioria dos casos. É complicado, é doloroso. Mas quando esta criança nasce, a alegria no coração faz esquecer de tudo aquilo que se passou, aquelas dores, e brota nas mães que são mães verdadeiras um amor enorme por aquela nova vida, um amor inexplicável. Nós pais amamos os nossos filhos, mas o amor de mãe, você sabe como é que é. É um amor que nós homens não entendemos muito, mas eu creio que vocês entendem muito bem nessas palavras que Cristo falou para a sua igreja, para os seus discípulos. Vocês são especiais, mães. Mas olha, se há uma atitude, a principal atitude que você deve tomar, mãe, pelo teu filho, pela tua filha que ama, é botar os teus joelhos no chão. Nos momentos de alegria, na qual você é honrada pelas atitudes dos seus filhos, bote o joelho no chão e louve a Deus pelo tesouro que você recebeu. Chore na presença de Deus com um coração alegre pela bênção que é o teu filho, a tua filha. Mas se os teus filhos estão nos caminhos da escuridão neste mundo, faça do mesmo jeito, mãe. Bota o joelho no chão. Ore, interceda. Por um pouco, você irá chorar. Por um pouco, teu coração estará apertado, porque você quer o melhor para os seus filhos. Mas logo, no momento em que Deus ouvir a tua oração, pode ter certeza absoluta, tudo muda. A tristeza vira uma alegria tremenda no teu coração. A convicção de que Deus está no controle da tua casa, mãe, vai te trazer uma alegria imensurável, assim como a alegria do dia que você deu à luz e olhou para aquela criança e agradeceu, consagrando a Deus aquela vida. Então se alegre, mãe, parabéns. Para você que sua mãe ainda está aqui no nosso meio, neste mundo, se alegre e aproveite a oportunidade, filhos. No tempo que a tua mãe está presente aí com você, a minha mãezinha já está na presença gloriosa de Deus e eu me alegro por isso. Mas a saudade é tão grande. Se você pode dar um abraço na tua mãe hoje, aproveite. Aproveite. Porque olha, mães que oram são uma bênção para as nossas vidas. Mães que oram e Deus ouve. A nossa vida é transformada por causa da oração que foi escutada por Deus. Deus abençoe as mães da nossa igreja. Deus abençoe você que é mãe e está nos assistindo nessa noite. Deus abençoe a sua vida. Mas não deixe de orar. Não deixe de confiar num Deus que é poderoso, que tudo pode fazer. Não deixe de confiar e acreditar na tua salvação, na salvação da tua casa. Tu e a tua casa, firmado na rocha que é Cristo Jesus. A alegria é para a eternidade, na salvação que Cristo nos oferece. Então eu convido você, mães, você, pais,
filhos, filhas, você família edificada em Deus, se ajoelhe onde você estiver, se você puder, e ore conosco nessa noite. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, não é o teu lugar, volta. O Pai eterno está de braços abertos, esperando o teu retorno. A alegria do Senhor nos dá força para prosseguirmos dia após dia, igreja. O amor de Deus é algo que nos faz vivermos firmes, confiantes. O amor de Deus no nosso coração nos traz uma alegria. Não éramos merecedores deste amor, mas Ele nos alcançou. Deus decidiu nos amar. Então, nessa noite, ore que a tua esperança prevaleça contra todos esses problemas que estamos passando. Que a tua fé esteja firmada em Cristo Jesus, que é o autor desta nossa fé. Que a nossa esperança nos traga alegria no coração nessa noite. Em nome de Jesus, se você pudesse, se ajoelhe e ore conosco. Deus amado, Deus poderoso, em nome de Cristo Jesus, clamamos e pedimos ao Senhor, Deus, Criador dos céus e da terra, soberano e poderoso, Pai eterno, clamamos como igreja, Senhor, intercedendo por aqueles, ó Pai, que estão enfermos, por aqueles nossos irmãos que estão sofrendo, ó Pai, perseguições, por aqueles que estão angustiados por causa das tribulações neste mundo, ó Pai. Te pedimos, Senhor, clamamos, ó Pai, fortalece, e que eles possam ser tocados por Ti neste momento, ó Pai, alcançados por Tua palavra, que nos traz a esperança pelo Evangelho da nossa salvação, ministrado nessa noite, ó Pai. Que Teu Espírito Santo convença aqueles que estão desviados, que estão vivendo em pecado e desobediência ao Senhor. Que o Espírito Santo os convença do Teu juízo, da Tua justiça, do pecado de cada um. E que Teu Espírito Santo revele na Tua palavra, Pai, Cristo Jesus, o motivo da nossa fé, da nossa esperança. Oh Deus eterno, em nome de Jesus Cristo, aviva a Tua grande obra, Senhor. Aviva-nos, Senhor Deus, como igreja do Senhor. Leva-nos, ó Pai, a lugares altos. Leva-nos, Senhor Deus, para que possamos, Senhor, brilhar a Tua luz em meio à escuridão deste mundo. Usa-nos, Pai, como igreja. Ouça a oração, ó Pai, dos meus irmãos e irmãs nessa noite. Glorificado seja o Teu santo nome, Deus. Cremos que o Senhor nos ouve, e cremos que o que pedimos em nome de Cristo Jesus, isto alcançamos, ó Pai, para que a nossa alegria seja completa no Senhor. Aleluia. Tu és o Deus da minha salvação. És o meu dono, minha paixão, minha canção.
Aleluia. Glória a Deus. Exalte o nome do Senhor onde você estiver. Glorifique o nome do Senhor. Se você estava ajoelhado, levante-se e comece a glorificar o nome do Senhor. Eu creio, Ele ouviu a nossa oração. Amém, igreja? Aleluia. Glória a Deus. E na alegria do Senhor, que é a nossa força, nós obedecemos às instruções, os mandamentos, as admoestações do nosso Senhor Jesus Cristo. A tudo aquilo que Ele nos ensinou, nós devemos colocar em prática dia após dia. E assim viveremos em meio à guerra neste mundo, em paz em nossos corações e mente. Viveremos a cada dia desejosos mais e mais pela presença do nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. E na obediência à palavra do Senhor, nesta noite, nós celebramos a ressurreição, a morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. É para celebrar na tua casa, onde você estiver, porque Cristo, por um tempo, ficou afastado de nós. Mas logo depois, por pouco tempo, logo depois, Ele ressuscitou, trazendo alegria em nossos corações. E por isso celebramos a morte de Cristo e a sua ressurreição nesta noite. E Jesus estava desejoso para estar com os seus discípulos na última Santa Ceia que Ele celebrou com os seus discípulos no tempo de Páscoa. E Ele, neste momento, com alegria no seu coração, cheio do Espírito Santo, Ele pegou os elementos daquela Santa Ceia e Ele ceara o pão, a qual Cristo deu graças a Deus, partiu o pão e entregou para cada um dos seus discípulos. E Ele declarou: este é o meu corpo, que será entregue por amor de muitos. E Cristo pegou o pão e compartilhou aos seus discípulos. E Ele tomou a taça do vinho e mostrou aos seus discípulos, declarando: este é o meu sangue, que será derramado por amor de muitos. O sangue de Jesus Cristo que foi derramado, isto simboliza. Então nós participaremos neste momento da Santa Ceia do Senhor. Se você está aí na tua casa, que este momento seja um momento de alegria no teu coração. Celebramos ao Senhor, porque assim como Deus prometeu a salvação, em Cristo Jesus essa salvação veio. Jesus entregando o seu corpo e derramando todo o seu sangue, foi aceito como um sacrifício perfeito e suficiente para as nossas vidas. Amém? Então, se você está na comunhão da igreja neste momento, você pode comer do pão. E tomar do cálice. Disso Cristo nos ensina. Façamos isso em memória do Senhor. E a memória que eu tenho do meu Salvador é só alegria, paz e prosperidade nessa terra. Cremos nisso, amém? E eu convido a todos mais uma vez a orarmos juntos, onde você estiver, na comunhão da igreja, o Pai Nosso. Aleluia. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino,
o poder e a glória para todo sempre. Aleluia. Amém. Salvo pelo teu Celebre o nome do Senhor, igreja. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Aleluia. Estenda a sua mão. Que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, mediante a graça e a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja sobre a sua vida, sobre a tua família, em nome de Jesus. Uma semana se alegrando na presença do Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe. Paz. resgatado das trevas do pecado, encontrei a cruz.